Oi, e aí, como é que você está? Nosso vídeo de hoje vai trazer uma questão que a gente precisa realmente refletir sobre ela, que é aonde é o limite do respeito da subjetividade, aonde é o limite em que a família está jogando a criança para tomar decisões que ela não pode tomar. Então, esse equilíbrio é a proposta do nosso vídeo de hoje. Veja só, ontem eu vi uma situação em que a criança de 6 anos sentou-se à mesa para jantar e aí a família, né, o pai olhou para ela e começou a perguntar: Você quer comer? A criança disse: Não, não quero comer. Na hora da janta, com todos no, no recinto, lá na mesa já, todo mundo sentado, né? E aí o pai perguntou se ela queria comer. E aí ela disse que não, não queria comer. Só que a pessoa que estava do lado começou a observar, né, aquele comportamento e aí começou a dizer, a avó começou a dizer, não, ele vai comer sim, porque é hora de comer. E fez o prato, né? Colocou batata doce, ovo, queijo, fez um suco e a criança comeu toda a comida. Então, o que eu queria dizer para vocês é que muitas vezes parece que quem tem 6 anos são os pais e não a criança. 6, 8, 10, nesse caso aqui, quem tem 6 anos são os pais. Os pais, às vezes, eles ficam meio que perdidos entre não impor a sua opinião, mas também não jogar para a criança todas as decisões. Porque o que a gente está esquecendo? Faixa etária, as idades, né? A criança, muitas vezes, na maioria das vezes, ela espera que os pais tomem a atitude, que venha dos pais a decisão. Porque realmente isso é tarefa dos pais. Então, se aquela hora era a hora da refeição, então não cabe perguntar se a criança quer comer. A criança ela vai dizer não, mas ela vai estar com fome. Depois que todo mundo terminar de comer, né, que sai um tempinho, e quantas de nós não já vimos isso acontecer em casa? Não, não quero comer. Aí quando termina, que todo mundo vai e senta, né, termina toda a arrumação, aí tô com fome, quero comer. Ou às vezes está sentada à mesa e diz: Ah, não quero isso, eu quero só uma coisinha de nada. E aí, quando termina tudo, né? Passa uma hora, tô com fome. Aí vem as reclamações. Mas você não, por que você não comeu direito lá na hora da mesa? Porque na hora da refeição, quem tinha que organizar essa disciplina de alimentação eram os pais, não era a criança. E aí a gente vê o comportamento assim, os pais colocando para as crianças decidirem questões que são de decisões dos pais. A criança é hora de refeição, café, almoço e janta. A criança, se ela tiver um acompanhamento disciplinar de que depois do café ela só fez um lanche breve para chegar até o almoço, eu digo isso criança, adolescente, é claro que no almoço ela vai estar com fome, então não existe você perguntar se ela quer comer aquela hora. Não é assim que funciona. A criança precisa de disciplina e essa disciplina precisa vir da família, de quem está cuidando dela. Então, é hora de almoçar? Sim, vamos almoçar, né? Quando a gente tem a oportunidade de acompanhar o crescimento da criança desde bebê, a alimentação dele fica por nossa responsabilidade de colocar no prato aquilo que a gente sabe que ele precisa comer, que ele precisa se alimentar. Alguns casos em que a gente não pôde participar, né, desse acompanhamento alimentar da criança, é que fica difícil porque ela já está travada e não quer comer aquilo de forma nenhuma. Aí é onde a gente vai selecionar as coisas que a criança gosta de comer, sente mais confortável, seja por causa de cheiros, que ela começa a se irritar, seja por causa de sabores, seja por causa de textura, que às vezes ela não consegue aquele alimento. E tendo a necessidade, sim, precisa levar uma nutricionista para que ela possa orientar e conduzir a criança, até porque todas as mães e pais vão dizer isso. A criança na presença da mãe, ela tem um comportamento, né? Na presença do pai, ela tem um comportamento e a criança sozinha em outro ambiente, ela tem outro comportamento.
Canso de ouvir histórias de pessoas dizendo assim: não, ele não come não, batata, mas na casa da avó come, na casa de um colega come, na casa de outra pessoa come, né? Ah, não, eu não quero arrumar o quarto, mas quando está só que outra pessoa dá ordem, a criança, o adolescente arruma o quarto. Então, até essa situação a gente precisa estar a par, né, de que e não ficar frustrada, né, não ficar chateada, é porque ele só não faz comigo, né, só faz com as outras pessoas, porque a criança ela começa a sentir um aconchego nos braços de que ela pode fazer algumas coisas e ela vai receber carinho, né? Às vezes a gente tem realmente muita dificuldade com o controle de limites, o que é que para ela, o que ela pode fazer. Escuto constantemente as pessoas dizendo: nossa, eu fui tratada com tanta brutalidade na minha infância que eu não vou fazer isso com os meus filhos. Aí o que acontece? Vai para o outro extremo, né? Sai de um extremo e vai para outro extremo. Então, tudo isso começa a dificultar na construção desse futuro sujeito. E aí eu dizia: gente, quem é que tem 6 anos? Né? Quem tem 6 anos é a criança, não são vocês. Então, mas vocês começam a demonstrar que são vocês que têm 6 anos e não a criança. Quando você coloca nas mãos da criança uma decisão que não pertence a ela. Nesse momento, você quer tomar banho agora? Não é assim, né? Precisa tomar banho, porque para a criança, ela sempre vai escolher o que for mais fácil. A criança, eu falo criança, porque se eu fizer bem essa base, vai ser uma adolescente que já vai vir nesse ritmo da disciplina, nesse ritmo de que quando é que eu posso escolher, mas quando é que eu preciso também obedecer. É porque, às vezes, a sensação que eu tenho quando eu observo as famílias é que parece que a obediência ficou uma questão mal resolvida a partir da minha criação, né? Então, ter limites ficou uma questão mal resolvida dentro de mim. Ser oprimida pelo meu pai ou pela minha mãe ficou uma questão mal resolvida dentro de mim. Aí o que é que eu começo a fazer? Diferente no extremo para aquela criança. Criança precisa de disciplina, criança precisa de limite, criança precisa ser respeitada na sua subjetividade também. Porque às vezes eu começo a impor na criança certas situações que não são delas, são minhas. A gente tá cansado, gente, de receber nas escolas os pais querendo já que a escola prepare o filho para ser médico, né? Porque é uma profissão que dá dinheiro e no mundo hoje é o que vale, é o que dá dinheiro para se manter. E esquece dos elementos de aptidão, do que gosta de fazer. A gente está se deparando com o fenômeno de que as pessoas começam e terminam as graduações no meio, né? Eu já fiz isso, mas parei, fiz essa outra, mas parei, fiz essa outra, mas parei, e não consigo me identificar, não consigo saber o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu tenho aptidão. Eu sei que eu preciso de alguma coisa para me manter, mas eu não sei o que, né? Então, assim, a gente começa a ver aqui no telhado da casa, né? O telhado cheio de buracos, vou fazer essa analogia assim. O telhado tá cheio de buracos quando chove, né? Molha a casa toda, porque a base, né? E esse telhado tá querendo cair porque a base e as paredes não foram bem feitas. Base, infância, paredes, adolescência e juventude, vou fazer uma divisão assim cronológica, e o telhado a vida adulta em diante. Então, como é que eu quero que esse telhado seja forte, se firme, se as paredes e a base são fracas? Por isso que o nosso canal, por isso que o Instagram, a proposta do nosso trabalho, a partir de consultorias, de mentorias, de formação, de palestra, é tentar fortalecer essa base e essas paredes para que esse telhado tenha sustentação. Então, quando eu venho conversar aqui com vocês, partilhar os vídeos, são os comportamentos que eu tenho observado. Hoje mesmo pela manhã eu fui à feira e começo a observar os comportamentos das pessoas, porque isso para mim é um fascínio. E com base no que eu já tenho estudado, lido, pesquisado, eu consigo fundamentar as motivações daquele comportamento, né? E aí, a partir disso aí, tentar trazer para vocês caminhos de como fazer diferente para que o resultado não seja igual o que foi com você.
E aí eu tenho artigos publicados, né? Livros iniciados, alguns livros, eu já tenho um e-book publicado também, já para ajudar nesse trabalho, porque não é fácil esse trabalho de construir um ser humano para o mundo, né? E a minha preocupação que eu estou vendo constantemente é esse movimento cíclico de retraumatização, no fato de que eu fui traumatizada, tive certas violências na minha vivência, certos cerceamentos, não consegui administrar isso porque tem questões que você não faz sozinho, precisa sim de ajuda especializada. E aí eu começo a repassar isso aí para as minhas gerações, né? E aí onde vai ter essa quebra, né? Onde é que a gente vai ver esse círculo sendo quebrado? Então, o que a gente pode ver é o seguinte, que é necessário estudo, é necessário autoconhecimento, sim, e se eu para eu ter o autoconhecimento, para eu me conhecer, eu preciso também estudar, ler, assistir vídeos como esse aqui que eu tô deixando para vocês, porque eu preciso saber por que que eu sou assim, por que que eu penso assim, por que que eu sinto assim, de onde é que vem essas coisas que às vezes são benéficas e que às vezes me atormentam, né? Para a partir daí eu tentar formar um novo ser, né, um novo sujeito que tenha o mínimo possível dessas sequelas que ficou em mim. Então a gente precisa sair desse extremo de impor aos filhos, crianças, adolescentes e jovens vontades minhas, sonhos não realizados, frustrações não atendidas minhas, né? E como eu equilibrar para que eles construam as suas, mas eles não construam no abandono. As pessoas às vezes elas estão confundindo liberdade com abandono, né? E não é essa a questão. As crianças precisam, sim, crianças, jovens e adolescentes precisam de monitoria, precisam de acompanhamento. Essa responsabilidade é do adulto. Não entregue nas mãos de crianças e adolescentes. Ah, ele que escolhe o que é que ele vai ser quando crescer profissionalmente. Ele que. Não dá, gente, para viver nesse engano, sabe? A maturidade, ela vem com as experiências, né? Com o que você passou, como você resolveu certa situação e qual o auxílio e a base que você teve para resolver isso aí. Então, esse vídeo de hoje é mais uma contribuição para que a gente possa refletir tanto a nossa vida quanto a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, como a formação que os nossos pais nos deram, que formação nós estamos dando para filhos, para alunos, para pessoas que a gente cuida, para que a gente possa realmente fortalecer essas paredes a partir dessa base sólida e não ter esses telhados adoecidos, que é o que a gente está constantemente vendo e se perguntando, nossa, essa geração, ela tá tão diferente, é uma geração perdida. A minha geração não era uma geração perdida, era uma geração que sabia o que fazer. Só que a minha geração sabia o que fazer, ela está produzindo uma geração perdida. É isso que a gente está falando, né? É disso aqui que a gente está conversando? Será que o que aconteceu para que a minha geração, que eu considero uma geração forte, resolvida, que sabia o que é, está produzindo uma geração perdida, né? Sem saber o que quer da vida, a desorientada. Então a gente precisa muito conversar. A gente precisa muito dialogar. E eu estou aqui a serviço de vocês. Eu vou daqui a pouco dar fazer uma mentoria, né? Um acompanhamento de uma mãe que não está sabendo como tirar o celular da filha de 4 anos de idade. Tem coisas que a gente realmente não pode fazer sozinho, né? Não dá para fazer sozinho. E a gente precisa de ajuda e precisa sim pedir ajuda. Então eu estou aqui no canal, estou também no Instagram, certo? Para oferecer, para oportunizar este diálogo, esta conversa, esta reflexão. Agradeço muito a quem está aqui, a quem está seguindo, a quem está mandando esses vídeos para aquela pessoa que você disse, nossa, eu conheço alguém que também deveria ouvir isso aqui, né? Nós também precisamos ouvir isso constantemente.
Então, fica aqui a dica, fica aqui a reflexão e espero que possa demais, gente, ter ajudado vocês a não ficarem angustiados e angustiadas, a entender que tudo isso é um processo e é um processo que a gente precisa de muita ajuda, de orientação para seguir em frente. A gente só quer fazer bem feito, né? E fazer bem feito precisa de muito esforço. Um abraço e espero vocês no próximo programa. Tchau!